Alô, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de literatura, iremos dar início ao modernismo no Brasil, que foi um movimento artístico e cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. O modernismo teve início e o marco principal foi a Semana de Arte Moderna. Alguém aqui de vocês já ouviu falar sobre a Semana de Arte Moderna? Então, que se realizou nos dias 11 até o dia 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. A Semana de Arte Moderna teve como principais autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti e também a Tarsila do Amaral. E o modernismo ele teve 3 fases. A primeira fase modernista é de 1922 a 1930, chamada fase heróica. A segunda fase modernista é de 1930 a 1945. A fase se consolidação ou geração de 30. A terceira fase modernista é de 1945 a 1960, a geração de 45. Então, na primeira fase, como eu tinha falado que o marco inicial se deu na Semana de Arte Moderna, essa primeira fase esteve voltada para a busca de uma identidade nacional. Nesse momento, diversos artistas aproveitaram a agitação causada pela Semana de Arte Moderna para romper com os modelos preconcebidos que, segundo eles, eram limitados e impediam a criatividade. E quais foram as características da primeira fase? Foi uma fase mais radical e nacionalista, a busca da identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas, presença do regionalismo e a linguagem informal, uso de versos livres. E quais foram os principais autores da primeira fase? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Agora eu vou falar sobre a segunda fase, que foi de 1930 a 1945. Então, vocês aqui na sala podem perceber que primeiro teve a primeira fase, agora nós iremos falar da segunda fase, que é de 1930 a 1945. É a chamada fase de consolidação ou geração de 30. Que durou até 45. Diferente da primeira fase, que apresentava caráter mais destrutivo e radical, na segunda geração os artistas demonstram maior equilíbrio e racionalidade em seus escritos. Além da prosa de fixação e poesia brasileira se consolida, o que significa o maior êxito para os modernistas. E quais foram as características da segunda fase? Vasta produção literária em poesia e prosa, poesia de 30 e romance de 30. Utilização de versos livres, sem métrica e sem rimas. Crítica à realidade social brasileira. A valorização da diversidade cultural no país. E quais foram os principais autores da segunda fase modernista? Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Aqui eu posso ver, perguntar para vocês aqui em sala de aula, se vocês já ouviram falar desses autores.
Com certeza alguém aqui já ouviu, né? Falar desses autores aqui. Agora vamos dar início a falar sobre o romance de 30, que é a prosa da geração de 30. E esses escritores foram Graciliano Ramos, José Liz do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimos. Também agora iremos falar sobre a terceira fase, que é de 1945 a 1960. Com o fim da Segunda Guerra, o processo de redemocratização do país, em 1945, a arte brasileira produziu a terceira fase do modernismo, ganhando novos contornos e linguagem. E quais foram as características dessa terceira fase? Linguagem mais objetiva e equilibrada, influência no panasianismo e simbolismo, oposição à liberal formal, forte preocupação com a estética e a perfeição, a valorização da métrica e da rima e a temática social e humana. E quais foram os principais autores? Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Então aqui eu dei um resumo, né, sobre o modernismo brasileiro. Então, nas próximas aulas, eu irei dividir vocês em grupo e cada um de vocês irão pegar um autor e uma obra onde vocês apresentarão em sala de aula essa obra desse autor e contar um pouco sobre o autor e sobre a sua obra. Nas próximas aulas nós iremos dividir em grupo. Então até a próxima aula e um abraço para vocês.